Olá pessoal, meu nome é Márcio Sena, sou CTO aqui na Impulse e nessa edição eu estou com Kenia Rodrigues, especialista em produto, é alguém que a gente já conversou bastante antes da gravação, em todos os nossos encontros aqui. A Kenia passou pela Pascoaloto, inclusive uma cliente há um tempo atrás da Impulso, foi onde a Impulso e a Kenia se conheceram ali. Mas eu queria saber, Kenia, um pouquinho de antes, as suas expectativas, antes de começar de fato na nossa conversa, mas a sua expectativa sobre o episódio e de que cidade você está falando. Bom, a expectativa é sempre grande, né, Márcio? Ainda mais a gente gosta de conversar, né? E poder Muito. passar um pouquinho do que a gente tem, do que a gente já passou aí, né? É muito importante para ajudar quem está começando, ou quem já está um tempo na área. Pode ter coisa semelhante, pode ter coisa nova. Então, a expectativa é essa, né? Conseguir trazer aqui pontos que ajudem aí o pessoal mesmo no dia a dia e que, de certa forma, seja um incremento, né, na carreira. E Perfeito. falando de onde eu tô em São Paulo. Tá um friozinho gostoso, né? Não sei como que tá aí, Márcio, mas aqui tá geladinho. Então, eu É, falo de São Paulo, Aqui a, capital. aqui a Anápolis está sempre quente, sempre quente e seco, especialmente essa época do ano, ansioso pelas chuvas, mas que aqui, pelo menos, ainda não vieram. Esse friozinho de São Paulo é gostoso, ele sabe ser bom. Falar um pouquinho aí, Kenia, até para que as pessoas te conheçam um pouco mais, quais que são os seus principais marcos da sua carreira que você lembra que são e que contribuíram, né? Principalmente para suas últimas experiências como especialista de produtos, né? Bom, para começar, eu nem sabia o que era produto lá atrás, né, Márcio? Então, toda a Sim, minha formação, tudo que eu busquei, foi muito voltado ali para processos mesmo, né? Eu sou formada em engenharia de produção, busquei algumas certificações, de certa forma, fui tendo as mudanças de ciclos ali na carreira, né? Então, eu comecei na área de processos. Nós tivemos ali um marco super legal, uma estrutura de um programa Six Sigma, onde o primeiro ano aí nós tivemos um retorno de 6 milhões de aumento de receita, e aí ganhou uma proporção, né, esse programa na empresa, que acabou sendo cíclico, né? Mas como a área era de projetos e processos, eu fazia parte ali, né, do bloquinho de processos, eu tinha muito interesse em saber o que era projeto, né? O que é projeto? E aí eu vi uma aproximação com as pessoas do time ali de projetos, com o time de tecnologia, e era muito legal as interações. Eu ouvi umas palavras, assim, o release, o módulo, putz, tem que puxar aqui no Kanban. É que era tudo muito novo para mim, né? Porque tanto de formação, até mesmo eu entrei jogando nesse programa, né, Six Sigma, junto sim. a uma pessoa maravilhosa, que foi minha gestora, foi o momento de falar assim, eu quero aprender coisas novas. E aí eu cheguei nele e falei, eu quero ir para projetos, né? Ele é meu coordenador na época, e aí eles me deram essa oportunidade. Acabei indo para a área de projetos, e era aquela estrutura, né, Márcio? Bem PMBOK, né? Início, meio, fim, e tem os custos e tudo que a gente sabe aí, que é um desenho de projetos que serve bastante, é muito utilizado para várias frentes, né? Até mesmo em tecnologia existem projetos. A gente usa metodologias diferentes, mas a gente sempre tem uma documentação, desenha um cronograma quando necessário. Então, a gente utiliza, né, diversas Sem dúvida. metodologias ali para o dia a dia, né? E aí fui para projetos. Só que aí me incomodou um pouco, porque eu estava num produto, né, inicialmente, não com muita complexidade, e conforme a gente vai pegando um pouquinho de corpo ali, a gente vai se aperfeiçoando e vai pegando maiores complexidades no longo da carreira. Só que eu falava, gente, projetos, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, né, pelo que eu busquei, a gente tem um momento que a gente termina ele, né? Foi aí que eu estava Exato. numa É o princípio plataforma. básico de um projeto, né? Não, tem que acabar, né? Ele tem né, em algum momento ali, ter uma sustentação, talvez, caso seja algum sistema. E naquele momento era essa a minha visão. Eu não tinha uma visão, por exemplo, do que é o incremento, né? Do que é uma experiência de usuário. A gente estava construindo algo em cima disso tudo documentado ali para. Tá aqui, ó, a cerejinha tá pronta, sua entrega. Então, ele não quer entregue, porque sempre tinha uma melhoria, sempre tinha algo. E aí, algumas mudanças mesmo, né, de estrutura, a gente começou a ouvir bastante sobre produto, né? Ah, mas é um produto. O que é um produto? E aí, você está acostumado ali a fazer o documento, seguir certinho, e daqui a pouco, o que é incremento? Por que a gente vai colocar isso, né? Quem teve essa ideia? E é aí que a gente começa a entender um pouquinho da cultura de produtos. Começa a usar outros frameworks, começa
a buscar um entendimento de uma forma mais simplista, em alguns casos, a gente usa a intuição, não adianta falar que não utiliza a intuição, porque em alguns momentos a gente utiliza e está tudo bem, desde que a gente saiba ali um pouco ali do risco. Em outros momentos a gente tem que ter uma pesquisa, tem que ter um aprofundamento de um discovery, tem que fazer algumas entrevistas com os usuários. Então são momentos diferentes que não tinham ali em projetos, né? Então, essa foi a minha mudança cíclica ali de produtos. Trabalhei também numa plataforma de cobrança. Na verdade, a maioria da minha carreira é em plataforma de cobrança, né? Com cobrança. E eu participei da construção de uma plataforma também, trazendo uns cases aqui de sucesso, de cobrança B2B, né? Quando a gente olha o perfil B2B, ele é apaixonado ali na solução, né? O B2C, a gente pode, de certa forma, trabalhar um pouco mais com pesquisas, com time, a gente entender ainda, né, um pouco mais ali as personas que a gente tem dentro do nosso produto, comportamento, etc. Mas quando a gente vê o B2B, é aquela coisa rápida. Não, tem que estar pronto hoje, porque senão eu vou sair. Tá tudo bem, né? É o perfil do nosso usuário também. Então, eu participei da construção end-to-end dessa plataforma para uma empresa também, que fazia cobrança para vários bancos. E aí, essa foi a minha primeira, né, experiência que eu entrei mesmo com a cultura de produtos. E também os papéis, né? A gente tinha um GP, que era o gerente de produto, agora a gente fala de PO, um Scrum Master, um Tech Lead, design, gente. O que era design? E aí a gente vê o quão importante essas pessoas estarem mesmo, né, dedicadas a um tema, num time. Sem dúvida. Assim, se nós olharmos de 2015 para cá, principalmente, o quanto que essa área ramificou, assim, né? Então, se Nossa, antes demais. a gente tinha ali uma pessoa liderando ali, até a gente falava de POs e tudo mais, a gente começou, assim, a ter dentro de design, uma quantidade de pessoas ali envolvida com o produto, não só com a experiência, mas com o research, com o discover, dentro, uma exigência até para os desenvolvedores, acho que esse vai ser um papo nosso aí durante a caminhada dessa exigência, desse protagonismo deles também, mas se antes a gente tinha um analista de sistemas, ou se a gente tinha uma pessoa de projeto, agora a gente tem um conjunto de pessoas, mas também de atividades, né? Que essas mesmas pessoas assumem, né? De papéis ali dentro desse produto. E de troca também, né, Márcio? Às vezes a gente fica tão focado em uma tela, né? Falar assim, em uma marcação, uma métrica, e a hora que a gente vê, a gente tem tantos os nossos, a troca interna mesmo do time, como lá fora. Eu lembro que houveram momentos que a gente, antes de fazer uma entrega de uma funcionalidade, colocava em prod todo mundo ali, ó, no chão testando, pegava o pessoal operador, vai, todo mundo testa, vamos ver o que a gente tem aqui de oportunidade antes de lançar esse incremento no produto. E aí cada um Sim. tem uma ideia, não só a squad ali como, né, é o principal responsável pelo desenho para onde a gente vai, o porquê que a gente vai, mas também as pessoas que fazem parte, né, daquele ambiente, convidá-las. Então, vinha pessoal, você é advogado? Vem cá testar a plataforma, né? Você é gerente da operação X? Vem aqui testar a plataforma. A hora que a gente entra, todo mundo, né? Vários tipos de pessoas, experiências ali testando algo que a gente iria entregar ali. Perfeito, perfeito. Não, e é bom, assim, por mais que a sua experiência é diversa, você também tem um conhecimento específico nessa parte de cobrança, essa parte que exigem dinâmicas, temas ali exclusivos dessa área Regras. delicada, ao mesmo tempo importantes até quanto à legislação, quanto à contabilidade. Tem várias dinâmicas que outras áreas não se preocupam tanto. Isso. Isso é bem Bacana. financeiro mesmo, né, Márcio? Então, Sim. Exato. Pensando no seu principal desafio, talvez você vai conseguir linkar mais de um, mas qual que é o seu principal desafio, olhando como um especialista de produto nessas últimas experiências que você está, na experiência que você está nesse momento? olha, eu acho que é meio que, pelo menos o convívio que eu tenho é unânime, né? A gente até conversa quando a gente se Sim, encontra, né, com meus amigos da área, o quão complexo é transcrever o negócio, né? E eu sei que pode vir perguntas semelhantes a essa, e aí eu vou sim. trazendo que a gente aplicou para mitigar. Trazer, de fato, a visão do negócio, descrever o produto para o time técnico, né? E não que isso seja uma dor absurda, não é, pelo contrário. A maior satisfação é você entrar numa review, entrar numa planning, puxa, verdade, Kênia.
essa US aqui tem correlação lá no nosso Store Mapping, né? A gente está olhando, então, o módulo de pagamento. Então, ele sabe o valor que ele está entregando. Não é você colocar enfileirado ali um monte de US, né, de histórias para serem desenvolvidas. Sim. Cada um pega ali, põe o start point, põe a complexidade e segue. Então, você fazer com que o time entenda e no refinamento ele conseguir enxergar o pedacinho que está contribuindo dentro de todo a big picture ali, né, que eles chamam, tô trazendo um pouquinho aqui do story map, tá, Márcio? É uma satisfação absurda e antes eu não tinha. Muitas das vezes, porque a gente erra também, né, Márcio? A gente vai... Eu lembro que eu escrevia as USs ali, né, alinhava com o time de negócios e ia para o refinamento. Ah, mas por que essa US? Né? E aí entra naquele ponto, tá? Eu vou deixar de entregar uma experiência para o meu usuário. Aí vem o outro ponto, tá? Mas se você tivesse envolvido a gente, você teria entregue, né, essa experiência do usuário com o que é possível, né? Não adianta a gente desenhar um unicórnio, sabendo que a gente precisa só do rabinho ali do unicórnio, e pode ter formas mais simples e ver se o que a gente tem de estrutura comporta aquela entrega, né? E aí a gente foi, né, fazendo várias aplicações. Então, o meu maior desafio foi aprender como transcrever a necessidade do negócio, por que a gente está em determinado lugar para o time como um todo. Esse foi o meu maior desafio. E assim, entendendo de uma forma bem grosseira uma etapa aí de uma pessoa de produto, essa é, pelo menos, é o 50%, o segundo 50%, a segunda fatia de se a gente quebrar em dois, porque primeiro é entender o que precisa ser feito, e aí envolve pessoas que são, muitas das vezes, completamente diferentes, com experiências diferentes, que são os stakeholders, os usuários, os sócios daquele produto e tudo mais. E tem essa outra metade que você destaca como um dos principais desafios mais prazerosos aí, que é, beleza, uma vez entendido isso, uma vez identificado alguns problemas, como que a gente transcreve essas soluções para um público, como eu disse, diferente, né, dos designers e desenvolvedores. Antes da gente talvez aprofundar um pouquinho na parte dos desenvolvedores, dos designers, dos times de operação ali do produto, como que tem sido a sua experiência aí nessa primeira metade? Que é nessa identificação, nessas conversas com esses stakeholders, em que parte talvez você já receba algo já dentro, já um pouco amadurecido, talvez não, talvez queria ouvir um pouquinho de você dessas Talvez tenha últimas que amadurecer experiências que em você teve. conjunto, Márcio. Boa. Né? Às vezes o amadurecimento tem que ser em conjunto. Muitas das vezes a gente vem com uma visão estratégica mais tática, né? Então, quando a gente olha o negócio como todo, a gente tem ali os indicadores para onde a empresa quer ir, que é o estratégico mesmo, que sai da decisão para onde que ela está indo. E aí desce para uma visão mais estratégica mesmo, né? O que que o meu produto, o que que a gente aqui, quanto time, a gente vai conseguir fazer com que a gente coloque temas, coloque features, enfim, o que que a gente vai entregar e qual parte que a gente vai entregar que a gente vai estar correlacionado com o OKR ali, que a gente fala, que são os indicadores, Sim. né? Desenhado pelo board, pela toda a diretoria, para onde mesmo a empresa está indo. Então, olhando o tático, a gente começa ali a ver como que a gente, de certa forma, vai se comportar ou que a gente vai ter de incremento para conseguir mesmo, né? Contribuir, senão não tem por que a gente existir. E acontece, muitas das vezes você está ali, não tem que existir, tá tudo bem. Pode ser uma fase de experimentação. E aí, quando a gente olha isso, Márcio, o quanto que a gente pode desenhar em conjunto mesmo, né? Sua pergunta era isso mesmo, né? Eu fui lá no Exatamente. voltei. E Sim. quando a gente olha, não é só a pessoa de produto que é responsável. E isso foi muito difícil, assim, na minha carreira, Márcio. Olhar e falar, cara, eu tenho que resolver, eu tenho que entregar tudo, porque de certa forma esse produto, se não der certo, pô, tá a pessoa de produto ali na frente. E quando a gente olha esses OKRs bem definidos, né, a gente traz para dentro de casa, não é só a pessoa de produto que pode tomar essa decisão. A gente tem um time, né? Então, quando a gente coloca os designers para trabalhar junto com a gente, quando a gente coloca o pessoal de dados, a depender se é uma squad de dados, qual vai ser o motor, por exemplo, que o Márcio vai conseguir ver lá no front de desconto para ele, se faz sentido para aquele perfil, se ele vai me pagar por aquele canal, se ele não vai me pagar por aquele canal. Então, quando você traz para o time, claro que você tem que ter, pelo menos eu, né, como profissional, tenho um entendimento um pouco mais aprofundado, né, porque eu estou ali em contato com os OKRs, mas quando ele
explicarem para a gente, assim, eu falo, não vou trazer um resumo aqui, um rabisco, vamos colocar para dentro, vamos chamar todo mundo, vamos fazer como se fosse um Inception mesmo, não que seja um Sim, Inception, mas coloca a galera ali naquela energia de algumas horas, bom. e a gente trabalha, discute, tá fazendo sentido? Aí vem, que e se a gente for por aqui? Mas dado que a gente está planejando, talvez a gente esteja pulando uma etapa. Por que a gente não dá uma... Então, a comunicação contínua... E aí, Márcio, de novo, não tem que envolver todo o time. Você não precisa colocar 30 pessoas numa sala, não é isso. Mas coloca as pessoas principais ali, né? Time de UX, coloca o Tech Lead, se tiver Scrum Master, vamos colocar todos os POs, vamos trazer alguns desenvolvedores para a gente trabalhar. E essa é a cereja do bolo. Então, a definição é sempre feita em conjunto. Claro que tem uma responsabilidade maior aqui nós de produtos, né? Mas Sim. não carreguem esse peso, gente, porque a gente é um Nem- time e tá tudo junto, né? E a comunicação, Márcio, eu falo, né? As pessoas falam, mas a comunicação é a chave principal do profissional de produtos. E é mesmo. Mas não é eu me comunicar como você está entendendo, é a gente se comunicar com todas as pessoas entendendo. E isso tem uma diferença, né? Como que a gente comunica, como que a gente leva. E no finalzinho eu vou até trazer uma dica aqui legal de como que a gente leva, né? Boa. Então Não, é e eu isso. gosto disso, dessa. Há uma responsabilidade, nós não estamos fugindo ou tirando Não, das pessoas de produto a responsabilidade, mas ela precisa ser compartilhada e há um exercício para isso, um conjunto de exercícios para isso, porque não adianta também a gente chegar para um dev, ou seja para um designer e falar assim, ó, eu queria que você propusesse algo. Beleza, mas quais são as informações? Eu não conheço o problema, eu não conheço o usuário, eu não sei o que o board desenhou, e eu, ok, então, eu acho que existem cadências aí, encontros, processos que vão abastecer esse time, né? É, esse time de produto ali com informações mínimas para que ele consiga contribuir para essas decisões. E aí você tem uma pessoa de produto que é um líder, de fato, ali, ele vai direcionar ali, gente, agora o momento é esse, provavelmente agora é esse, o que que vocês acham? E você vai tendo um time que colabora com isso, né? E é um time de produto onde tem PMs, onde tem POs, onde nós temos desenvolvedores, designers, QAs, analistas, né? Toda essa galera com habilidades completamente diferentes, cada um com o seu contexto, mas o contexto mínimo para que ele consiga contribuir nessas mini inceptions, nesses encontros de discovery mesmo, né? Ô, Márcio, não vai longe. Eu lembro que a gente estava construindo, foi recentemente, um dos produtos recentes, a extração das informações, né? O extrato de pagamento. Então, você tinha ali um determinado dívida, você tinha X parcelas, Y parcelas foram pagas, tem o restante, e ali tem o tanto que você tinha que fazer a transferência por você estar utilizando o serviço. É, e aí tinha a preocupação de fazer o estorno dessa tabela em PDF e Excel. Ter essas duas opções na tela e o back gerar Uhum. para trazer para a gente. Aí, eu só estou falando, né, você colocou os papéis de cada um, tinha um QA lá, ele olhou para mim e falou assim, desculpa, mas assim, a gente está falando de PDF? Eu falei assim, já sai nome, eu vou segurar aqui, viu? Uhum. Eu falei, e por que dentro dos Qualquer discoveries que coisa nós a gente fizemos? coloca um pi no nome, viu? Que aí fica Isso, tranquilo. e aí, não, mas como ele vai manipular os dados, vamos só deixar em Excel. É verdade, Márcio. Para que colocar o PDF? É uma métrica do quê? De vaidade. Eu tenho PDF e Excel para você exportar do meu sistema. Para quê? E aí eu ia uma história ali, né? De 10 pontos poderia virar 30 por conta de gerar o PDF e o Excel. Então, é muito importante compartilhar, saber Boa, compartilhar, boa. né? Independente dos Fantástico. papéis. Isso. E é até nisso que eu queria evoluir, acho que a nossa conversa aqui, que é o quanto é desafiador isso. Você não só traduzir, não só levar o que é importante, mas garantir que eles estão entendendo até o porquê do que eles estão fazendo. Porque se você. A minha experiência é que se eu tenho um time que simplesmente reage às minhas ações, é um cenário bem confortável para mim, até um certo ponto, porque eles vão fazer o que eu quero, porque eles não têm contexto, então o que eu pedir, eles vão fazer. Mas quando eu tenho um time que conhece um pouco mais o produto, eu tenho pares ali para me ajudar até nas tomadas de decisões, né? Como que tem sido essa tradução?
dessas necessidades do produto para os desenvolvedores, para os designers, para os QAs aí do nosso dia a dia. Ô, Márcio, eu acho que eu tive um presente na minha carreira toda, assim, né? E eu acredito que isso contribuiu muito para ser o que eu sou hoje. Em nenhum momento eu tive uma US, né? Ou uma solicitação, um app, por qualquer estrutura ali que vai entrar numa esteira de desenvolvimento do porquê que está sendo feito, né? E eu tenho amigos que falam, nossa, muitas das vezes eu peço e as coisas acontecem. Eu falei, gente, foi um presente na minha carreira não ter time assim, porque o time é questionador. Seja front, seja back, seja QA, seja independente, né? Então, isso me ajudou muito a exercitar, né, Márcio? Eu falo que é o exercício do dia a dia. E quando acontece da pessoa não questionar, se acontecer, né, comigo, eu não tenho, é muito raro, né? Teve uma vez, mas aí todo o time, não, é por conta disso, disso, disso. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, meu papel tá bem feito, né? Ah, mas por que a gente tá fazendo isso? E o time responder, você quer um presente maior que esse, Márcio, né? De novo, foi uma dificuldade da minha parte, né? Porque como que eu vou transcrever todas essas informações? Voltando, tem um stakeholder, tem as minhas pesquisas que estão rodando na minha jornada, né? Tem o low code que a gente coloca a partir do momento que a gente quer testar uma hipótese, se vai sentido ou não a gente testar com aquele público, se a gente vai implementar ou não aquela funcionalidade. Então, assim, são muitas informações. E aí você transcrever, passar isso num funil e trazer um storytelling do porquê que a gente está fazendo, qual que é a dor, qual que foi o indicador que potencializou aquela decisão, isso vira uma prática, que é o que eu te falei, tem hora que o time responde. E aí, nós de produtos, o que eu fiz muito para me ajudar, Márcio? Eu busquei ferramentas, né? Aí eu fui atrás do Carole, comprei o livro lá do Carole, não fiz nenhum curso, mas eu li, montei um frame, apliquei o Leanception. Teve também nossa, fugiu o Story Mapping, né? Que tem a Big Picture ali, você tem todo o end-to-end do processo, e ali a gente começa a transcrever. Para mim, foi a melhor coisa que eu fiz, assim, ter conhecido essa ferramenta. Tem uma ferramenta muito legal, mas que eu ainda não apliquei, que é o Dual Track. Eu tenho uma amiga que ela aplica, ela fala que é um sistema de Kanban, é maravilhoso, nós já estamos juntos ali com o design, já estamos ali junto, que é o próximo, é um spoiler aqui do que eu vou começar a praticar nas próximas interações. Então, Márcio, buscar a ferramenta certa. Então, gente, estuda o Star Map, aplica o Inception, sabe? Ajusta certinho o horário que dá, porque todo mundo sai ali direcionado em quais são os próximos passos. A chave do sucesso para um produto é as coisas estarem claras e o porquê que elas estão indo, para onde estão indo e o porquê não estão indo. Essa é a chave. Agora, assim, se você vai escrever a OS num papel de pão, se você vai... Não adianta o método que você utiliza. Alguns métodos ajudam para organizar e buscar e a gente deixar entendimento, mas tem que deixar o entendimento. Senão as coisas vão se perdendo e acabam com tudo, né? A motivação, o que eu estou fazendo aqui? Pô, beleza, é isso que eu tenho que fazer? Então vou fazer isso aqui. Não é isso que a gente quer. E aí tem a resposta, a partir do momento que uma pessoa pergunta por que o time responder, né, para você. E eu acredito muito nisso. A clareza das informações é a chave. Porque a chave não está na cabeça de uma pessoa, ela está nessa clareza que gera contribuições de um time diverso, E aí, quando a gente fala de diversidade, muitas vezes a gente, tá falando de gênero também, mas a gente está falando de habilidades, a gente está falando de experiências passadas, e isso você encontra em várias formas de diversificar o time, para que a gente tenha, de fato, contribuições, porque vão vir insights, vão vir ideias, e a gente coloca isso. E que bom que você tem tido sorte com os times, mas eu não acho que é só sorte, eu acho que tenho muita dessa competência, desse dia a dia, dessa habilidade, para que todas as perguntas elas sejam canalizadas em energia e não em distrações. Então, sem dúvida, é um trabalho diário para que o time esteja questionando, mas questionando em volta na direção, né? Porque é horrível também quando o time está totalmente desalinhado, ou não tem as informações mínimas, vem questionamento que fala, gente, a gente já superou isso há 2 anos atrás, há 6 meses atrás. Isso não, mas por quê? Porque há tanto distrações ali no dia a dia, nada está claro, que aí as dúvidas também não são tão pertinentes. Não quer dizer que não existe dúvida ruim, né? Mas às vezes a gente se perde muitas vezes gastando energia respondendo coisas que são óbvias
para quem está ali envolvido no produto, né? E o melhor de tudo, assim, é a cultura de produto, né, Márcio? Você saber que você está ali, tem um momento de teste, tem momentos que deram certo, tem momentos que não deram certo, e tá tudo bem, a gente está caminhando, né? A gente está Sim, aqui para tudo bem. isso. Nós existimos para isso. Então é Boa, importante, sim. perfeito. E pensando em cases, Kenny, que você destaca quanto a produto. Acho que você já compartilhou alguns aqui Acho que eu durante trouxe. a nossa conversa, mas algo que você fala assim, ó, isso aqui foi memorável, não esqueço dessa entrega, dessa conversa, que foi bem importante para uma pessoa de produto, inclusive, aprender conosco. Olha, eu vou trazer um que foi algo que eu até levo, né, quando eu tenho algum bate-papo. Construção, né, de uma plataforma end-to-end, de um produto que já estava consolidado, já tinham grandes bancos ali trabalhando, né, se servindo do nosso serviço. E aí, quando você olha, tem toda uma jornada B2B para criar do zero. E aí, onde começa, né? Onde a gente, Uhum. não sei, onde liga, onde aperta. Então, foi um dos cases mais desafiadores, assim, da minha carreira, né? É, então, tá com o designer ali no dia a dia, tá com o front, tá com o back, né? Ter o pessoal também do dia a dia que estava ali vendendo, olha, porque a necessidade é essa, é aquela. Mergulhar no mercado, entender o que o mercado estava praticando, testar dentro da plataforma existente se fazia sentido para o botãozinho low code lá, para ver o quanto de clique a gente ia ter. Então, assim, a única pergunta que eu fiz para o meu stakeholder foi: o que você espera da Kênia nessa cadeira e do time? Kênia, ó, inicialmente a pessoa tem que gerar um boleto, pagar e o pagamento cair na conta. A plataforma inteira, né? Então a gente começou, desenhou ali, primeiro, tal, tal. Teve um momento, Márcio, que saiu de 0 clientes, né? Para mais de 200 clientes numa plataforma B2B, que é o famoso varejar, né? Então, são clientes pequenos que geralmente grandes empresas não vão estar ali aptos para cobrar uma carteira pequena, né? Então, era uma oportunidade de negócio. Quando eu saí, né, desse produto, ele ainda não estava se pagando, mas ele já estava numa curva já de market fit. Então, a gente encontrou ali o nosso Que cliente, massa. né? Então, essa foi uma entrega super legal. E um outro, recentemente, eu estava numa squad de dados, totalmente novo para mim. O que eu estou fazendo aqui? Né? A gente fala, porque a gente está muito acostumada com produtos de tecnologia. A gente está acostumada Uhum. com plataforma, né? A partir do momento que você entra numa squad que fala de modelos estatísticos, que fala de decisões A e B por conta de várias análises, né? Você olha e fala, uau, tem muito que aprender. E foi isso que a gente fez. A gente aprendeu, né? Não tem uma linguagem técnica de dados, não sou essa pessoa, mas eu fui acolhida. E ali a gente entende o porquê que está sendo desenhado um modelo de estatístico, do porquê que a gente está entregando aquilo, e, de certa forma, centralizar, né? Alinhar todo esse time, de novo, com ferramenta. Vamos por ferramenta, não só a pessoa de framework, mas o pouco que eu aprendi, coloquei em prática, serviu ali para gente. Então, foi muito bacana, né? Então, existem vários modelos. Os modelos que eram construídos eram voltados para compatibilidade. Então, onde que o Márcio ele vai ter maior probabilidade de ser atendido pelo telefone e responder, né? Ou por... Estou falando muito simples aqui, tá? Sim, É por algo bem favor. complexo, mas só para vocês Uhum. entenderem. Então, era um Sim. motor de decisões para onde cada cliente ele iria estar e o porquê que ele está. Isso. E a Para gente esses que dois desenvolve o produtos. produto, desenvolve, a gente sabe que assim, é muito. A gente pode falar simples, mas cada featurezinha que você Nossa, destacou gera várias interações, tem um seu nível de complexidade, então fique. é uma Que bom que você plataforma tá simples B2B, pra gente né? que não estava lá no dia. Márcio, uma plataforma B2B do zero, né? Para, de certa forma, o B2B ele é apaixonado pela solução para ontem. Sim, Então, foi uma entrega e tanto, e também essa nova experiência com produto de dados fantástico, mesmo. Foi muito fantástico. legal. Mas. E que conselhos, Kenia, você daria para outros profissionais? E aqui, é claro que quando a gente está falando de pessoas de produto, nós podemos falar de pessoas que muitas vezes não são da área de tecnologia, mas que estão querendo migrar. Mas também nós estamos falando de pessoas que podem ser desde um designer, um QA, um dev, pessoas que de alguma forma já tiveram interações com outras pessoas de produto
e que agora ele quer fazer essa transição, ele quer se aproximar, ele quer considerar de fato essa posição. Ou essas posições, como você disse lá no início, que hoje a gente tem vários focos ali dentro de produto em si. Quais dicas você compartilharia, quais conselhos? Olha, primeiro é quebrar todas as crenças, né? Porque, se eu sou de produtos, eu tenho que ser de tecnologia. Se eu sou de produtos, eu tenho que ser de designer. Não, você é de produtos se você quiser ser de produtos. Sabe aquela frase? Pelo menos minha família falava muito, você vai ser o que você quiser ser, né? E eu levo isso muito para a vida. Eu tenho amigos que são formados em direito e trabalham como product manager, né? Claro que cada cadeira de product manager, de PO, exige de você um conhecimento um pouco mais Perfeito. profundo daquele tema. Então, se você vai ser PM da área de saúde, você pode ser médico. Quantos que a gente tem aí, Márcio? Então, se abram, não acreditam em crença. Falar para estudar é algo que tem que estar no nosso dia a dia, independente Sim. da área que você está. Né? É muito fácil aqui no cantinho ter uma lista de livros para você comprar e passar seus finais de semana. Não que eu não goste, mas assim, se abra, sabe? Pergunta mesmo, vê como funciona a dinâmica na sua empresa, né? Na empresa que você trabalha, e zero vergonha também. Porque se você não se comunicar, se você não se soltar, né? Você também não vai conseguir evoluir. Então, uma dica importante é: seja quem você é, acredite e vai aprendendo no dia a dia. É importante você buscar umas instituições para formação? Pô, é legal, né? Eu busquei algumas, eu tenho algumas certificações, mas a Quênia é o diferencial, né? Como eu sou, as minhas histórias, as minhas experiências, como eu acabo lidando em determinadas situações, inteligência emocional. A gente fala muito, lê 300 livros aqui, faz 84 cursos aqui, inteligência emocional, gente, porque tem horas que existem conversas mais calorosas e você tem que, de certa forma, ser mediador ali. E tá tudo bem, faz parte do jogo. Então, são essas as minhas posições aí. Perfeito, não, perfeito, perfeito. E eu gosto muito do termo, acho que você citou vários importantes, mas é a inteligência emocional. Eu acho que Nossa, gente. estar envolvido na frente de alguns produtos, e a gente está falando, claro que o PM, ele não necessariamente ele é um líder, né? Mas ele é certamente uma pessoa, hierarquicamente, Influencia. mas ele é um líder na direção daquele produto, na priorização, no envolvimento das principais pessoas para contribuir. E a inteligência emocional assim, é nos exigido o tempo todo para que a gente seja menos apegado às soluções e mais apegado ao problema, para que a gente encontre a melhor solução. Então, sem dúvida nenhuma, eu E gosto, também, gosto Márcio, muito desse. o problema que de fato é problema, né? Porque muitas das Exato. vezes, o que acontecia comigo? Nós estamos com um problema aqui, outro ali, outro. E um dos problemas era a gente fazer um desenvolvimento absurdo para 5 pessoas. Quantifiquem o problema. Boa. Quantifiquem, não vamos em métrica. Não é fácil, eu estou falando isso aqui, tanto que eu já apanhei, viu? Não é gourmetizado o aprendizado. Sim. Nem sempre, né? Quantifica o problema. Não vai priorizar algo que você vai deixar de entregar outros valores dentro do seu backlog para sanar uma necessidade de 5 pessoas, dado que você tem 7 milhões de usuários numa plataforma. Então, quantifique. É muito Boa. importante. Aí sim é um problema. Não que, né, deixar uma experiência ruim de um único usuário, deixar bem claro, né? Porque todo mundo é Seja, importante. tudo bem. Mas encontre alternativas nos quais você consiga sanar as dores daquele usuário, não fazendo uma estrutura absurda para colocar para todo mundo, que às vezes são 2, 3, e já aconteceu, viu, Márcio? A gente pegar, né, priorizar o que foi ver, eram 3 usuários, que a gente poderia estar ligando, falando, olha, aconteceu isso, nós vamos estar cancelando, e tá tudo bem, né? Eu não vejo problema nisso, desde que seja resolvido e que dê para resolver numa ligação, por exemplo, né? Então é isso. Boa, boa. E pensando em conteúdo, eu tenho criado assim, um acervo aqui. Eu tenho brincado com o pessoal que a cada conversa que eu tenho, eu ganho uns 2, 3 livros que eu ainda não li. É citado um Esse você livro, leu. 2. Assim, ó, a gente conversou um pouquinho e esse é um livro que eu curti mais. Então, compartilha pra gente. Tem um livro também que eu
compartilhar sobre esse último Compartilha. tema que você falou sobre inteligência emocional, mas primeiro a sua recomendação fantástica, diga-se de passagem. Bom, como eu falei, eu estava numa squad de dados, né, que foi um presente para mim. E aí, a gente fala transcrever o negócio para o time de tecnologia, time técnico, qualquer um que esteja no time. E quando a gente transcreve os resultados de dados de dentro para fora, né? Então, tem aqui um teste AB, tem aqui determinada ação que foi feita. Como que eu levo esse retorno, né? Uma conversa de negócio, eu transcrevo o técnico para o negócio. E aí foi algo novo. O time me indicou esse livro, que é o Storytelling por Dados, Perfeito. né? Vou Então, deixar o link aqui aqui para quem está nos é, assistindo na Amazon. Hein? tem na Amazon, link da Amazon. E, gente, assim, salvou minha vida. Como a gente transcreve o técnico contando uma história mesmo, mas com os dados. É algo que simplificou minhas apresentações, minha vida em 80%. Perfeito. E se eu puder recomendar algo sobre esse livro, além de seguir a Cole, que é a autora que é fantástica, Maravilhoso. ela fala disso o tempo todo e isso afeta nós, techs, mas se você está nos ouvindo aqui por acaso, é da área de administração ali, é da área de contabilidade, esse livro tem que estar na sua mesa. E aí, por que que eu falo na mesa? Eu li ele no Kindle. E aí, assim, ele não é tão bom no Kindle. Ele é perfeito na versão física, porque tem muito gráfico, né? Ele tem muito gráfico, então eu fiquei feliz quando você mostrou ele aí físico aí, porque físico a experiência é outra, é 30% melhor pelo menos, porque tem muito gráfico, tem muita cor, e o livro ele vai contar isso, a importância e como você pode mostrar o mesmo dado de uma forma ruim, que é geralmente como a gente faz, e uma forma boa, levando até o convencimento a partir da apresentação. Então, além do livro, que é fantástico, além de seguir a autora também no Twitter, no Instagram, vou colocar aqui também na descrição esses links, tente comprar esse livro físico, porque é diferente a experiência, né? Ô, Márcio, tem 2 Kindle aqui em casa. E eu tive a ideia de começar a comprar Kindle, né? Uhum. O e-book. Pra quê? Eu não lia, né? E aí eu falei assim, mesma coisa, eu vou parar disso, eu vou começar a comprar os livros chá. E de fato, é que a estrutura dos livros fica aqui na minha cabeça, né? Atrás do Sim. deixei livre. E o que mais me deu vontade de continuar lendo o livro, vou só mostrar aqui, que foi o momento que ela coloca a vida dela em uma linha do tempo mesmo. Que Então, o que massa, que ela traz aqui? massa mesmo. O hoje e quando ela nasceu. E aquilo fica de forma totalmente alinhada, organizada. A hora que eu vi isso, eu falei, vou terminar de ler esse livro. Então, gente, super compensa mesmo. Mas para comprar Boa. sim, ó, não faz igual o Márcio, não. Exatamente, não, não faço. Eu conversei até com uma pessoa aqui no Hightech sobre isso, sobre, assim, eu gosto de ler no Kindle, eu aprendi, eu gosto de livro, eu gosto de pegar em livro. Tem muitos aqui, tem aqui na minha frente também. Mas eu aprendi a ler de noite, assim, tô lá na cama ali lendo alguma coisa, aí para ligar, não posso ligar a luz. Aí beleza, então eu li no Kindle. Mas quando eu gosto muito do livro, aí eu faço questão de ir lá, eu vou ter o físico, entendeu? Então eu leio, gostei muito, compro o físico e mando para casa, porque eu gosto de ter eles aqui. E eu vou indicar um, esse eu li no Kindle, tenho ele físico, eu acho que ele é um desses aqui, especificamente. Eu acho que as pessoas que me assistem aqui no podcast, acho que já estão achando que é mentira, porque todos os livros que eu falo assim, ó, ele é um desses aqui. E eu acho que já deu mais que 6, e aqui não tem mais que 6. Mas ele tá aqui atrás, que é Agilidade Emocional, da Susan. Acho que ela é uma autora sul-africana, mas assim, ela me ajudou muito. O livro é bom, e o livro traz um conceito de enredado, que eu não vou aprofundar ele aqui, mas que ele tem muito a ver com inteligência emocional. O quanto nós somos capazes de nos ficar presos a situações que muitas vezes elas nem existem, ou elas existem apenas nas nossas cabeças. Então, é um livro que eu recomendo muito, é um livro leve de ler, não é um livro absurdamente técnico, e que ele fala, né, o título é Agilidade Emocional, abra sua mente, aceite as mudanças e prospere no trabalho e na vida. Não é algo extremo, aqueles livros de motivação, mas simplesmente ele traz conceitos do dia a dia e que eu recomendo bastante quem chegou até aqui. Lembrando dessa, eu nem tinha reservado essa recomendação, mas quando você falou de inteligência emocional, eu acredito muito nisso,
esse livro vem direto na minha cabeça, uma recomendação aí para quem está nos ouvindo. Acho que esse não é um livro tão famoso, então você chegou a ler ele ou já ouviu falar dele ou ainda não? Eu já ouvi falar. Você é a segunda pessoa quem fala. Eu tive um gestor que comentou comigo, mas assim, não comprei, só comentou, mas é a segunda, deve ser Entendi. muito bom. Coloca aí que eu vou. Perfeito. Beleza. Tem Então, no ele vai Brasil em chegar na sua português? casa. Então ele vai chegar na sua casa, então, junto com Gente, eu vou comentar lá, viu? Se ele mandou vai mesmo. sim, por favor. Aí se eu não mandar, você fala assim, gente, é uma mentira. Aí quando saiu o podcast, até agora eu não recebi ainda. Não, ele vai chegar para você aí. Fique tranquilo. E como as pessoas te encontram nas redes sociais, onde você está mais ativo aí? Olha, eu tô no LinkedIn, é Kênia Rodrigues, igualzinha tá aqui. Tem o meu Instagram, fiquem à vontade, é kenia.kcr. Não tem muito de produto, mas tem muita viagem. Quem gosta também de viajar, a gente pode trocar Opa, figurinhas. bom demais também. É, meu Twitter também, que é kenia.kcr. Mas eu acho que são essas as plataformas que eu mais utilizo mesmo, mas... Perfeito, perfeito. Beleza, vou deixar o link também para as pessoas te seguir. Kênia, eu queria te agradecer. Assim, os nossos papos antes já foram muito bons, e hoje foi uma conversa gostosa e com muito conteúdo para quem chegou até aqui. Eu queria te agradecer mesmo por ter aceitado o convite e partilhar aí conosco. Eu que agradeço, Márcio. Você sabe que vocês são os queridos. Sempre que precisar, podem contar comigo. Todo mundo. Então, foi muito gostoso. Quando chegou o convite, eu falei, caraca, que legal, bora. Então é isso. Precisou, estamos aqui, de verdade, Márcio. Perfeito, beleza. Eu queria também agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Obrigado por esse voto de confiança. Tem sido uma jornada aí desde março no podcast. Então, avalie também esse episódio com 5 estrelas para que esse conteúdo da Kênia ele alcance mais pessoas e o conteúdo da Impulso também fure outras bolhas aí. Então, aguardo essa avaliação de todos que chegaram até aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do High Tech.